três temas que são fundamentais da gente tratar em relação ao orçamento público do Brasil. O Plano Safra do agronegócio, mais de 500 bilhões. A questão do serviço da dívida pública, a taxa de juros a 15%, mais de 1 trilhão, só aqui, ó, 1,5 trilhão. E esse outro tema que o Nassif vai trazer aqui, pessoal, eu vi hoje o dado, Bruno Lima Rocha, que eu vou trazer depois do Nassif, trouxe no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui na grade do nosso canal, 618 bilhões. Sabe aonde, pessoal? Isenções fiscais. Vamos ouvir o Nassif aqui, ó. O que são os lobbies aí? Outro dia até narrei, fui no café da manhã com o ex-presidente da Fiesp, né? Ótimo cara, filho do Josué, foi vice-presidente da República, um cara, um empresário ainda antigo. E ele falava, estou virando liberal porque a maneira como se consegue favores dentro do Estado brasileiro é indecente. Só para dar um exemplo para vocês. O filho do ex-vice-presidente, né, é um empresário à moda antiga, que quer produzir no parque industrial, né? Não é o empresário moderno, que é o cara que coloca dinheiro em aplicação, é um empresário rentista, né? É isso, né? Galera, chega deixando a curtida, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal aqui, né? Vocês deixarem a curtida e comentarem no chat. O comentário de vocês é até mais importante que a curtida. Diga de que cidade estão assistindo, ó. Não sabe que vai comentar? Diz de que cidade está assistindo, importantíssimo isso aqui para nós. Ó. E quem puder, inscreva-se nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo aqui. Você tem uma jogada, da pior espécie, pública, feita pela Ambev e pela Coca-Cola na Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus dá um baita subsídio fiscal para quem compra produtos lá. Eles compram um xarope para o Guaraná, para a Coca-Cola e tudo aí. Esse xarope, se é um incentivo da Zona Franca de Manaus, ele tinha que ser gasto da Zona Franca de Manaus, mas não. Dá direito para essas empresas de compensar nos outros impostos, nos impostos estaduais, nos locais onde ela vende, e nos impostos federais. É uma indecência um negócio desse. Daí o que acontece? Você vai fazer esse novo imposto de renda, que você tem a cobrança na ponta. Daí você tem uma taxa, que é aquela taxa para produtos que fazem mal à saúde. E entram nesses produtos os açucarados, Guaraná e Coca. Daí o que faz o Congresso? Quer impor um teto de 2% desse imposto para Guaraná e Coca. E para compensar a perda que você vai ter de arrecadação, aí você aumenta a alíquota para todo mundo que paga imposto. Dá para dar uma ideia o que é essa indecência que ocorre aí com essa questão de subsídios. Você pega aí 600 bilhões de subsídios aqui, só da parte federal. Quando você pega Minas Gerais, um estado quebrado lá, e o Zema, com aquele discurso, não, estamos aqui salvando as finanças de Minas. Ele mantém em segredo os subsídios que ele dá, e dá para setores sem nenhuma relevância econômica. Para locadoras de carro, porque tem um apoiador dele lá, que é de locadora de carro, aí, aquele Salim, não sei das quantas lá. Ou seja, um setor que não é. Ele não multiplica riqueza, não multiplica emprego. Quer dizer, você pode justificar, não, esse setor aí ele tem toda uma cadeia produtiva, então o dinheiro que eu ponho aqui se reflete. Não. Quando você pega a locadora de automóvel, é o cara que aluga o carro e o cara que são as duas pontas, o que aluga e o que trabalha lá. Com subsídios tremendos aí. Então, esse é um outro ponto que a gente vai ter que olhar bem aí, porque no momento em que a taxa de equilíbrio desse imposto vai para 27% e você permite um teto de 2%, você vai pagar menos imposto no Guaraná e na Coca do que na água. Só para dar uma ideia. Então, tem muita coisa aí que a gente vai precisar recuperar aí para... Essa reconstrução do Brasil não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. E, como eu disse, são três questões que a gente precisa tocar,
vai ter que ser tocado no próximo mandato do Lula aí. As isenções fiscais, já começamos a tocar agora aí, foi aprovado aí 10 bilhões, né, a menos em isenções fiscais, mas também são 618 bilhões, gente, de isenção fiscal. Eu vou trazer o Bruno Lima Rocha aqui para trazer os números de hoje, a matéria de hoje que o Bruno Lima Rocha vai trazer para nós. A questão do serviço da dívida pública, mais de 1 trilhão, e a questão do Plano Safra, né, gente? O Plano Safra, mais de 500 bilhões para esses ruralistas aí. Então, só aqui a gente tem 2 trilhões e alguns quebrados aí, né? 2 trilhões e alguns quebrados que a gente podia direcionar para a industrialização do país, para pagamento de uma renda mínima para a população, para outros programas sociais que fossem compensatórios para o país, né? Então vamos ver o que o Bruno Lima Rocha traz aqui sobre essa questão. Eita, nós! Sonegômetro! Estamos no bananistão do paraíso para caloteiros e bilionários. A fonte não é o PIG, a fonte não é a mídia contra-hegemônica, a fonte é a mídia imperialista. Vejam só, até a BBC Brasil. Quanto o governo federal deixa de arrecadar com renúncias fiscais que beneficiam principalmente a fatia mais rica da população. Aquela que tem apartamento em Miami e fica apavorada com lei Magnitsky, por exemplo. Nas contas da Unafisco Nacional, gente séria pra caramba, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em estudo inédito, esses valores devem chegar, ai meu coração, renúncia fiscal e benefício para bilionário, a 618 bilhões e 400 milhões de reais em 2026. Vou repetir, 618 bi e 400 milhões de reais em 2026. Arredondando, isso dá 4 vezes, ou quase 4 vezes, o orçamento previsto para o Bolsa Família do ano seguinte, 2026. Olha isso, gente. Que é de 158 bilhões de reais. Arredondando, o valor total das emendas no orçamento aprovado pelo Congresso, que também é um escândalo, deu 61 bilhões de reais. Ou seja, os pilantras, safados, sem vergonha, salafrários, que defendem as emendas PIX e secretas, são a bancada dos sonegadores. São a bancada daqueles que faturam em renúncia fiscal, porque eles levam 10%. É cota. Tu libera 618 bi para os sonegadores e bilionários e leva 10% para distribuir no seu curral eleitoral. É assim que funciona. As renúncias fiscais, também chamadas de gasto tributário na linguagem mais técnica, são valores que o governo deixa de arrecadar em impostos ao conceder isenção, anistia, subsídio e benefício tributário para setores econômicos, atividades ou grupos sociais específicos, como, por exemplo, não cobrar o equivalente ao IPVA de jatinho, jet ski ou iate. Que curioso isso. Em seu levantamento, a Unafisco considera como privilégios tributários os benefícios fiscais que não teriam uma contrapartida social comprovada por estudos técnicos na visão da entidade sindical. Então é isso, gente boa. Quando a gente reclamar do Centrão, e tem que reclamar mesmo, quando reclamar de emenda PIX e tem que meter-lhe a boca, lembrem-se, vamos lembrar, é 10% do que a malandragem da cobertura leva. 10%. 61 bi em emenda para liberar 618 bi para o andar de cima, que não deve dar 1 milhão de pessoas, 300 e poucas mil pessoas no Brasil. E essa corte, que manda na corte do Centrão, fatura em não pagamento, não dívida, não pagamento, 4 vezes o Bolsa Família. E o Bolsa Família tirou o Brasil da extrema pobreza. E o Bolsa Família bota mais gente no mercado de trabalho
do que recebendo do Bolsa Família. E aí vai a mesma corja do Centrão, do andar de cima, planta a hashtag quem tem Bolsa Família não quer saber de trabalhar. Quem não quer saber de trabalhar? Quem não quer pagar o que deve? É isso. Quem são os vagabundos, né, Bruno? Juan, vai fazer falta esse momento aqui. Grande Bruno, trazendo muito legal esse comparativo aí que o Bruno trouxe, essa relação, né, entre essa turma que tem as isenções, que são bancadas justamente pelo lobby que o Centrão e a extrema-direita fazem no Congresso, a direita dita cheirosa, aquela direita que não existe mais, né? Direita cheirosa, vamos parar com isso, né? Mas é o lobby que a direita faz ali no Congresso que garante esses 618 bilhões em isenções fiscais. E aí, como compensação, eles ganham 10%. Os deputados ganham 10% para formar os seus currais eleitorais. Então, o mecanismo deles está muito claro, muito evidente, gente. Está muito claro e muito evidente. O que a gente precisa fazer? Se organizar. 2026 vai ser um ano de ruas, de estar nas ruas. Começa agora dia 8 de janeiro. Convocação já está aí. Vamos nos mobilizar. Tem 2, 3 semanas pela frente para a gente chegar no 8 de janeiro robusto, com as ruas cheias. Vamos fazer uma grande temporada, né, em 2026 de campanha, sempre nas ruas. Vamos eleger um Congresso mais saudável para o Brasil, né? Eu não vou nem dizer um Congresso de maioria de esquerda, porque isso é muito difícil nas estruturas que a gente atua, né? Mas um Congresso mais saudável para o Brasil é muito possível, é muito possível. Jonathan Souza aqui conosco, ó, grande abraço, camarada. Então, a nossa luta vai ter que ser essa. Nós vamos ter que estar organizado, mobilizado, indo às ruas, participando da campanha, fazendo campanha, né? Fazendo campanha nos nossos espaços, né, pessoal? Nós precisamos todos utilizar os nossos espaços para fazer a campanha no ano que vem e conseguir eleger aí deputados, senadores, para tentar que os próximos 4 anos do Brasil a gente consiga avançar ainda mais do que já avançamos aí nesses 4 anos que a gente está, 23, 24, 25, né? Estamos fechando o 3º ano aí de reconstrução do Brasil, digamos assim, né? E vamos avançar mais no próximo mandato, com certeza.